Louvado seja Deus por esse mês que nós olhamos para a família. Não que os outros meses não sejam tão importantes, mas é que maio nós sempre dedicamos para um olhar especial. Semana passada nós atentamos para esse tema, ele e ela, porque a família começa justamente com ele e ela, uma união matrimonial, uma união conjugal. Dissemos para vocês a semana passada este pensamento de que a família é a base da sociedade e justamente o lugar onde as pessoas aprendem pela primeira vez os valores que os guiarão por toda a sua vida. Realmente, a família tem uma importância no moldar do caráter desde a nossa infância. Eu disse para vocês, carrego no meu caráter, carrego na minha vida influência poderosa do meu pai e da minha mãe. E essa ideia de família que foi instituída por Deus, nós vimos que inclui o matrimônio. A ideia, o projeto, o plano de Deus começa na união matrimonial. E falamos para vocês em que se baseia essa estrutura de matrimônio, estrutura da família. Tudo começa com um homem e uma mulher. Está lá em Gênesis 2:24. Deixará, pois, o homem pai e mãe. Intencionalidade. Unir-se-á a sua mulher. Formalidade. E ambos serão uma só carne. Ou seja, intimidade e unidade. Então esse é o plano de Deus, o projeto de Deus para o homem e para a mulher. Vimos que isso começa em Gênesis, passa por Mateus, quando Jesus reitera essa formação familiar, e isso depois é corroborado pelos apóstolos, principalmente pelo apóstolo Paulo, quando lá em Efésios 5 repete exatamente as mesmas palavras: deixará homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Nisso nós observamos não somente essa intencionalidade, a formalidade, a intimidade e a unidade, mas vemos também, em contrapartida, aí vemos isso no bojo de tudo isso, conseguimos definir que o projeto e o plano de Deus na estruturação do matrimônio passa por uma união monogâmica e uma união heterossexual. É um homem monogâmico unindo-se a uma mulher, não somente a monogamia, mas a heterossexualidade. É um homem e uma mulher, projeto de Deus. E Jesus coloca um peso maior quando diz que essa união de um homem e uma mulher deve ser até que a morte separe. Portanto, Jesus coloca o peso da indissolubilidade sobre o matrimônio. Então, essa é a estrutura pensada por Deus para a família. Todo jovem deve ter isso em mente, de que um homem se une a uma mulher com intenção, formaliza isso, vai haver então um processo de intimidade e de unidade, uma só carne. Então é homem se unindo a mulher, mulher unindo-se a homem. Você tem que ter a responsabilidade, a fidelidade de saber que é um homem com uma mulher, não é um homem pensando já em outras mulheres. Então, isso traz para nós a responsabilidade de sermos fiéis, a responsabilidade da fidelidade. Quando é essa unidade, vimos domingo passado que isso traz para a gente bênção. Lá em Eclesiastes 4 diz que é melhor serem dois do que um. Por quê? Porque ambos ganham. Então, quando há unidade, quando há essa perspectiva de colocar em prática o que Deus idealizou, ambos ganham, ambos sairão vitoriosos. É um único objetivo de vida, é unidade de pensamento, de ações, de sonhos. Nós devemos fazer os nossos projetos pensando não em nós mesmos, em eu mesmo, mas na família, na esposa com quem você se uniu, no esposo com quem você, mulher, se uniu. O grande inimigo para que ambos ganhem é quando a gente tem dissensões em sonhos, quando os nossos projetos, ideais e sonhos não convergem. E aí nós falamos que um dos grandes inimigos a que ambos ganhem é o inimigo chamado consumismo. Quando cada um de nós queremos satisfazer os nossos desejos, consumindo e gastando naquilo que não é sonho comum, que não é o objetivo comum. Então, quando há unidade, ambos ganham. Quando não há unidade, não vai haver lucro, não vai haver um processo de ganho. Mas, na realidade, vamos gastar e não construir nada. Vimos que quando há unidade, também o texto de Eclesiastes diz que um levanta o outro, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro.
O que impede muitas vezes que nós estejamos dispostos a estender a nossa mão ao nosso cônjuge, quando muitas vezes está enfraquecido, seja espiritualmente, seja psicologicamente, nós não estamos dispostos e muitas vezes não estamos presentes, porque o grande inimigo a que nós possamos ser um companheiro presente é o nosso ativismo. É quando nós colocamos outras atividades acima da família, quando colocamos outras coisas mais importantes do que a família. E esse nosso ativismo nos leva a uma separação gradual, a um distanciamento, quando o marido não está presente na hora das necessidades da esposa, e vice-versa. Então esse nosso ativismo nos leva para distante desse ideal e de unidade, quando um levanta o outro, um apoia ao outro. Para isso é necessário estar presente. Vimos que quando há unidade, domingo passado, um aquece o outro. Isso se trata justamente de intimidade. Se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? O grande inimigo para que não haja harmonia nessa intimidade física, carnal, sexual, é o egoísmo. É quando eu desejo satisfazer única e tão somente na minha hora, no meu desejo, naquilo que eu quero. Nós não acertamos os ponteiros, não acertamos o reloginho. É quando o homem quer satisfazer a si mesmo, quando a mulher quer satisfazer-se a si mesmo. E aí o egoísmo acaba separando a intimidade e a vida conjugal do casal. E por último, vimos que quando há unidade, um defende o outro. Porque se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. A coisa mais linda que existe na vida matrimonial é quando o esposo defende a esposa. É quando a esposa defende o esposo. É quando, olha, alto lá, se você vir falar contra o meu cônjuge, você terá que me enfrentar. Não, eu tenho que me levantar em defesa, não em críticas, e principalmente em críticas públicas. E muitas vezes, o grande inimigo dessa defesa é quando nós nos calamos. Não é única e tão somente quando falamos mal, mas quando silenciamos e nos calamos e não apoiamos o nosso cônjuge. Muito bem, quando há unidade, segundo o texto de Eclesiastes, casamento, união matrimonial, constitui-se em bênção. Espero que o teu lar esteja sendo uma bênção, onde você e tua esposa, você esposa e teu esposo, tenham gozado desses 4 pilares de sustentação da vida conjugal, onde realmente vocês estejam lutando por um bem comum, onde realmente vocês estejam dispostos a levantar o outro quando está fraco, a que vocês possam estar aquentando-se juntos e muito mais ainda, um levantando-se em defesa do outro. Muito bem, essa estrutura familiar de homem unindo-se à mulher tem sido ferozmente atacada pelo nosso inimigo. A cultura e muitas vezes os movimentos têm levado essa estrutura familiar idealizada por Deus para o buraco. Poucos desejam isso que nós apresentamos. Poucos hoje têm desejado, e é triste ver entre os jovens um número cada vez menor de jovens almejando e desejando o matrimônio. Mas eu louvo a Deus, quero louvar a Deus, pensando que vocês estarão nessa turma que está olhando para isso e não vai permitir que o inimigo possa destruir esse que é o grande alvo e objetivo de Deus. Que você, jovem, possa ainda almejar o matrimônio. Que você, jovem, possa lutar pela união conjugal. A que você, jovem, homem, possa estar pensando com responsabilidade na moça a quem Deus vai te entregar. E lembra do pensamento que eu coloquei? Não olhe ao redor procurando quem é que eu vou escolher, mas olhe para o alto, porque quando olhamos para o alto e esperamos no Senhor, o Senhor tem o melhor para nós. Que não nos precipitemos, que você, jovem, mulher, possa almejar e desejar essa estrutura familiar. Por quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se você pensar em qualquer outra forma de constituir família, que não seja essa, idealizada por Deus, infelizmente eu quero te dizer que você vai trabalhar em vão. O Senhor tem que ser o edificador da família. E uma consequência natural, para que entremos no assunto, no tema de hoje, é uma consequência natural de uma união conjugal. Natural, que eu digo, seria o curso normal, a não ser que haja problemas, dificuldades, seja de questões físicas, ou seja até mesmo de questões ideológicas, porque tem gente que
se unem em matrimônio, mas que não têm esse objetivo de vida, que não tem um alvo. E qual é o alvo? É porque o matrimônio, quer queira ou não, ele também serviu como base para que Deus pudesse expressar para a gente e revelar para a gente como que nós iríamos nos multiplicar. É por isso que é um homem e uma mulher, é por isso que não são dois homens. É por isso que Deus não idealizou duas mulheres. Não é Adão e Ivo, e nem Eva e Ada, mas é Adão e Eva. É um homem e uma mulher. Porque é um resultado natural. Caso contrário, como eu disse para vocês, seja por questões físicas ou até mesmo ideológicas, o objetivo de Deus também para a vida conjugal é essa. É o que Deus estipulou em Gênesis 1:28. Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. É por isso que entra hoje o tema, porque quando nós nos unimos em matrimônio, e lá no dia 10 de maio de 1986, Dona Maria Aparecida de Lima uniu-se a Joel Barbosa. Maria Aparecida de Lima passou a chamar-se Maria Aparecida de Lima Barbosa. Nós nos unimos naquele dia 10 de maio, por volta de 19h30, lá na Igreja Batista Bíblica de Cidade Ademar. Aí nós nos casamos. E sabe o que aconteceu? No dia 19 de setembro de 1987, apareceu alguém na nossa vida, nasceu. Lá no hospital que na época se chamava Gastroclínica, que atualmente é o Edmundo de Vasconcelos. Depois da gente correr para o hospital 2 vezes, marinheiros de primeira viagem, com Dona Cida falando: ai, a bolsa estourou, meu Deus do céu, vai nascer, né? Ai, que dor, corre para lá. Nada de bolsa estourada, nada. Médica volta, aí isso aqui ainda é para amanhã, e olhe lá, né? Volta, ai, meu Deus do céu, voltamos de novo, volta para casa. Na terceira vez, aí fomos, né? Os marinheiros de primeira viagem. Aí na terceira vez foi algo assustador, porque quando fizeram o exame, aí só o médico chegou para mim e falou: corra, desça e faça a internação dela. O que aconteceu? É porque é o seguinte, realmente agora já estourou lá por dentro a bolsa e já o líquido está sujo, então a criança já fez totô, né? Thaís já chegou fazendo sujeira, né? Aí corra, corra! Aí eu corri, irmãos, corri, desci aquelas escadas, fiz a internação, voltei. Quando voltei, aí vi o rostinho dela. Ela já tinha nascido, já estava ali no vidro. E quando eu olhei, eu falei: uau, como é feia. Eu falei: que coisa. Não, sabe aquele negócio? Não, eu falei: que narigudinha, que coisinha. Eu falei, mas depois se transformou numa lindeza. Porque eu digo para vocês, na hora que nasce, é só mesmo aquele papo de querer agradar pai e mãe, né? Quando fala: que lindo, parece com o papai, olha, é os traços da mãe, não parece com nada, está tudo inchado, sujo, não parece, mas que lindo. Chegou Thaís. Mais tarde depois, em 9 de outubro de 1990, chegou Thalita. E depois, mais para frente, em 5 de setembro de 95, chegou Tainá. Acertei, né? Tá vendo? Acertei as datas todas. Uau! 3. Aí não era mais eu e ela. Não era ela e eu. Não era ele e ela. Mas éramos nós e eles, que no nosso caso, elas. E aí? Uma das consequências naturais do matrimônio é a geração de filhos. Isso é algo elementar, uma consequência natural. Pode ser que isso não aconteça, como eu disse, questões físicas. Às vezes há um impedimento, seja por parte dele ou seja por parte dela. Mas se tudo correr naturalmente, se não houver nenhum problema, nenhuma deficiência, nenhuma limitação física, normalmente surgirão eles ou elas, ou ele ou ela, junto com o nós. E aí o que acontece a partir daí? Eu tenho que encarar que filho não é estorvo. Eu não tenho que encarar que filho é algo que veio para atrapalhar. Mas sabe o que a Bíblia fala sobre filhos? Eis que os filhos são o quê? Herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Olha que bênção que a Bíblia fala sobre filhos. Filhos não são estorvos, não é atraso de vida, mas filho é uma herança do Senhor. E isso traz para a gente responsabilidade. Por quê? Porque os pais não devem somente gerar. Gerar é fácil, mas os pais devem cuidar. E a Bíblia fala sobre o cuidado dos pais para com os filhos.
O próprio Senhor Jesus Cristo trouxe isso à mente, numa relação natural entre pais e filhos. Qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Numa relação natural de um pai para filho, será que se um filho pede para a gente pão, a gente vai dar pedra? Será que se o filho pedir para a gente um peixe, a gente vai dar uma serpente? Pai e mãe são instrumentos de Deus para cuidar dos seus filhos. E esse cuidado está explícito naquela figura maravilhosa da mulher virtuosa. Aquela mulher lá de Provérbios 31, onde existe uma pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? E eu digo, eu achei. Quantos de vocês acharam? Diga amém. Uma mulher virtuosa. Porque olha a mulher virtuosa, olha o que ela faz: levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa. Eu me recordo muito bem disso aqui. Quando eu comecei a fazer meu curso técnico, eu ia e fazia meu estágio durante todo o dia, lá na Valita. Alguém se lembra de Valita? Aí, quando eu trabalhava na Valita, percebi o porquê do nome Valita. Era um pai que, em homenagem à sua filha, colocou lá. Era o Valdemar que colocou o nome da Valita em homenagem à sua filha Talita. Então era Valita. Aí eu percebi que tem alguém que gosta de fazer muito isso aí no nome das empresas também, não é? Como que é o nome da empresa lá, Daniel? Ervimate. Aí você fala, o que é isso? Traduz aí pra gente. Tá vendo? Ervimate, tá vendo? Mas Zaqueu também tem dessas, não é, irmão Zaqueu? Como que é lá? É Zaquimar, não é isso? Isso. Zaqueu e Marta, tá vendo? Zaqueu e Marta, uma homenagem à esposa. Que lindo, não é mesmo? E o Valita era isso mesmo. Eu me lembro que eu trabalhava na Valita, saía de lá e ia fazer o meu curso técnico lá no Ipiranga. Quando eu chegava em casa por volta de 15 para meia-noite, sabe quem é que estava me esperando com a comidinha quente? Mamãe. Que lindo, né? Ela deixava lá no banho-maria, mas ela, mesmo deixando a minha comida no banho-maria, ela se levantava para saber se eu tinha chegado e se eu estava disposto, e se eu estava ali comendo. É isso que a mulher virtuosa, é isso que a mãe faz, mesmo à noite, para dar de comer aos da casa. Levantam-se seus filhos, em contrapartida, por essa disposição e chamam-na de bem-aventurada. Que lindo saber que pais encaram a paternidade como uma bênção do Senhor e cuidam, mas pais não devem somente gerar, mas cuidar, e muito mais do que cuidar, educar. Sabe o que a palavra de Deus diz em Provérbios 22:6? Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Que lindo! Uma família, quando surge o nós e eles, tem que estar disposto ao quê? A multiplicar deveres e a dividir responsabilidades. Sabia que a paternidade, que é a chegada dos filhos, multiplica deveres e divide responsabilidades? E eu queria te dizer, a você que é pai, a você que é mãe, a você que está pensando, quem sabe, em que filhos venham a esse mundo, e existem diversas formas, seja pela vinda natural ou também pela visão excelente, maravilhosa, altruísta, de poder dar um lar a uma criança que muitas vezes está desprezada. Quantos pais, quantas famílias que por uma dificuldade, por um impedimento, já não vão e abraçam uma criança. Está aí o nosso irmão Maurício, à frente do Lar Efrata, que sabe da felicidade e de alegria de uma criança quando é acolhida, quando é tirada do Lar Efrata, para que possa ser levada para um lar onde vai ser cuidada e zelada por filho. Cuidada, alimentada e educada. Agora veja, a paternidade multiplica deveres e divide responsabilidades. Sabe o que a lei diz acerca disso? A gente sempre exalta a nossa Constituição. A Constituição, lá no artigo 226, exalta a família. Lá diz o seguinte: a família é base da sociedade e tem especial proteção do Estado.
E eu queria destacar para você 2 parágrafos desse artigo 226. O parágrafo 5º que diz que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos, você pode repetir comigo o que está em amarelo? São exercidos o quê? Igualmente, pelo homem e pela mulher. Quando eu estou te dizendo que a chegada dos filhos multiplica deveres e divide responsabilidades, eu estou dizendo a você, papai, a você, homem, opa, olha o Elias ali, olha a Pauliane ali, está chegando. Sabe o que isso vai fazer, Elias? Multiplicar responsabilidades. Vai aí, tá, olha, dividindo responsabilidades e multiplicando deveres. Porque não é para o papai chegar em casa e simplesmente barriga para o ar, né? Papo para o ar, e esperar que a mãe faça tudo, e que a mãe cuide, que a mãe dê banho, que a mãe alimente. Sabe o que a lei está dizendo? Que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos o quê? Igualmente por homem e por mulher. Então, meus amados irmãos, a nossa civilização, e eu digo assim, até mesmo a nossa cultura tem sofrido abruptas mudanças. O que eu vou falar hoje para vocês aqui talvez fira, talvez vá contra alguns pensamentos particulares seus. Mas quando Deus idealizou paternidade, maternidade, Deus pensou exatamente nisso, em divisão igual de tarefas. Não é para a mulher ser uma escrava, não é para a mulher simplesmente ser um capacho, e você achar que ela, por ser mãe, tem que cuidar de tudo. A lei está aqui dizendo que igualmente é exercido esses deveres pelo homem e pela mulher. E o parágrafo 7º diz, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana, e eu quero que você grife isso na sua mente, principalmente você jovem. Olha um termo que hoje precisa estar diante de você e você não pode esquecer disso, que é chamado de paternidade o quê? Responsável. O planejamento familiar é livre decisão do casal. Esse papo furado de produção independente não é o desejo e o propósito de Deus. A paternidade é responsável. O homem que colocou uma criança no mundo, ele é tão responsável quanto a mulher. Então os homens precisam saber, você que muitas vezes está sendo criado numa cultura onde é exaltado que o homem tem que ser o garanhão e tem que sair por aí, me desculpe a palavra, papando todas, e que de repente vem a gravidez indesejada, e que você tira o time de campo e cai fora, a paternidade tem que ser responsável. Criança, filho, é herança do Senhor, precisa ser cuidado, precisa ser zelado. E a gente vê tanta irresponsabilidade aí por fora, de simplesmente gerando crianças sem nenhum tipo de responsabilidade. Você, meninão que está por aí, abre os olhos. Você, menina também, não saia por aí com irresponsabilidade, gerando filhos e colocando mais uma criança no mundo. Criança precisa do cuidado paterno e materno, dessa afeição, desse lar sendo erguido de forma equilibrada. É isso que Deus idealizou. Mas nós, pela nossa rebeldia, muitas vezes vamos contra aquilo que o Senhor idealizou. O artigo 227 diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida. O direito à vida. É por isso que eu digo, é irresponsabilidade todo e qualquer movimento que se levante contra a vida. A paternidade tem que ser responsável, para que justamente ninguém depois venha querer dizer que é dono do corpo e queira simplesmente partir para extrair, para abortar, para fazer uma opção pela manutenção do seu corpo em detrimento a uma vida humana. Se alguém, meus amados irmãos, não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é o pior do que o infiel.
Você percebe que no projeto feito por Deus, o pai e a mãe são responsáveis, o pai e a mãe zelam, o pai e a mãe cuidam, o pai e a mãe alimentam, o pai e a mãe dão sua própria vida pela manutenção dos seus filhos. Não é simplesmente colocar no mundo, mas é cuidar, é educar, é fazer de tudo pela manutenção daquela vida. Porque quando desprezamos os nossos, nós nos tornamos piores do que os infiéis. É por isso que eu quero hoje, nessa segunda metade, daqui nos encaminhando para o final, falar para vocês algo baseado em um livro. Quando eu li esse livro, Recuperando os Valores da Família, de Simonton Araújo, ele muito falou ao meu coração. E esse tema, recuperando os valores da família, também são explorados constantemente por vários pregadores. Vários pregadores que trabalham nessa área de família já exploraram esse assunto. Esse mesmo tema é escrito por Simonton Araújo. É só você ver Cláudio Duarte, Josué Gonçalves, se você ver o pastor também Luciano Subirá, muitos têm um tema de mensagem voltado para a família, baseado exatamente nesse livro. E eu queria hoje trazer para você um compêndio, para que nós possamos hoje crescer na graça e no conhecimento desse tema tão valioso, que é recuperando os valores da família. Tudo começa em um texto bíblico que eu te convido a ler comigo agora. Abra sua Bíblia em Lucas 15, versículos 8 a 10. Lucas 15, versículos 8 a 10. Lucas 15, 8 a 10. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, ou seja, achando a dracma, convoca os amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse texto de Lucas 15 trata de 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido, que era o filho pródigo. Esse capítulo nos fala de perdas, e perdas proporcionais. Lembra? Era um pastor que tinha 100 ovelhas, e ele perde quantas? Uma. Era agora uma mulher que tinha 10 dracmas, e ela perde quantas? Uma. E era depois um pai que tinha 2 filhos, e perde quantos? Um. Você viu? É proporcional. A gente tem ali de 100 um, talvez você diga, não é importante, eu tenho 100, ainda fico com 99. É tão importante buscar um em 100 do que buscar uma em 10 ou uma em 2. E aqui nós vamos ver nessas 3 parábolas que tudo se encerra com alegria. A alegria do pastor que encontra a ovelha perdida, a alegria da mulher que encontra a dracma perdida e a alegria do pai que diz: esse meu filho estava perdido, mas hoje o Senhor me deu o de volta. Alegria. Alegria por coisas que foram encontradas. Hoje eu quero falar então sobre esse tema, do que trata o livro. É recuperando as dracmas perdidas. E eu vou colocar aqui dracmas como sendo coisas valiosas. A história começa exatamente no texto que nós lemos, exatamente com o fato de que essa mulher, quando encontra a dracma perdida, ela convida as amigas, depois de encontrar, e diz: alegrai-vos comigo. Eu encontrei o que eu havia perdido. Alegrem-se comigo. E a alegria voltou para aquela casa. Olha, quando a alegria em casa, nós saímos em paz para o trabalho ou para qualquer outra responsabilidade. Que é coisa melhor do que você conviver num lar alegre
E quando você sai de manhã, quem sabe, toma um cafezinho. Lá em casa nós temos essa prática já. Dona Cida não vai me deixar mentir. Todas as manhãs, né? Eu levanto, quem faz o café lá em casa sou eu. Né? Eu vou tentando até chegar na medida certa. Às vezes ela fala, né? Bota um pouco menos de pó, ficou muito forte e tal. E a gente vai fazendo experiências, porque tudo varia da qualidade do pó, né? Às vezes a gente compra um pozinho que não é tão bom, tal, e de vez em quando você compra aquele lá que tem promoção, é a pior coisa, né? Eu já percebi isso. Não adianta comprar café em promoção lá em casa, porque Dona Cida rejeita. Ela é especialista em café. Mas eu levanto, faço o cafezinho. Eu sempre tenho o pãozinho em casa, faço ele na chapinha, com a manteiga, às vezes tem um requeijãozinho, a gente dá aquele tapinha de requeijão depois do pão da chapa, e a gente toma nosso café sempre da manhã juntos. E quando a gente sai para qualquer atividade, a gente sai feliz, porque a harmonia, a alegria, a gente está em paz, a gente está em uma relação onde não há, sabe, nenhum entrevero, não há nenhuma divisão. Não é aquela relação que a gente vai dormir muitas vezes, um virado para um lado e outro para o outro lado, e nós temos a expectativa de todos os dias ainda receber pela manhã quem? A gente toma sempre o nosso cafezinho e aguardamos a chegada do neto, que trouxe para a gente uma nova fase de vida. E aí a gente passa o dia, fazemos os nossos afazeres, e assim vai, irmãos. Quando há alegria em casa, a gente tem paz. Sabe, eu tinha um companheiro de trabalho que quando chegava o fim da tarde, que quando dava o soar do gongo, que dizia, terminou o expediente, a tristeza vinha ao seu rosto. Porque ele dizia, eu tenho que voltar para casa. E o lar para ele era o pior lugar para ele estar. Conflitos, uma situação de desavenças, falta de paz. Mas quando a alegria em casa, a gente sai em paz para o trabalho, volta em paz para casa, ou para qualquer outra responsabilidade. E muitos vão mal na vida, porque tudo vai mal em casa. Sabe que às vezes você tem aí, quem sabe você que é um empresário, você que tem aí, quem sabe, debaixo da tua responsabilidade, quem sabe funcionários, às vezes o funcionário está se saindo mal porque as coisas estão mal em casa, estão ruins em casa. Isso reflete no nosso desempenho, isso reflete nas coisas que nós vamos fazer, acidentes de trabalho e tantas outras coisas mais. Precisamos recuperar, portanto, a dracma perdida. Porque o que pode trazer alegria para o lar é recuperar a dracma perdida. É recuperar aquilo de valor que foi perdido. E aí eu quero te dizer, o que é que tirou a alegria desse lar, do lar dessa mulher? Por que que ela pôde se alegrar depois? Se ela se alegrou depois com as suas amigas, é porque ela passou por um período de tristeza. E o que é que trouxe a tristeza? A perda de quê? Da sua dracma. Veja o que o texto no versículo 8 diz. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma? A perda da dracma trouxe para ela tristeza. Pastor, diz logo, o que é essa dracma? É algum tempero que ela botava na comida? O que era dracma? Era uma roupa? Sabe o que é dracma? É uma moeda de prata da antiga Grécia. Uma dracma pesava cerca de 3 gramas e 386 miligramas. Esse era o peso dela. 3,386 miligramas. Sabe quanto ela valeria hoje em nossos dias? O seu valor equivale a cerca de $20. Aí você pensa, $20? Vamos arredondar logo para os R$4 o dólar, tá bom? 20 vezes 4 equivalia a quanto em reais? R$80. Aí você diz, você já perdeu R$80? Você fica triste se perder R$80? Fica, não fica? Mas você acha que a tristeza dessa mulher era pelo valor dos R$80? Será que é isso? Perdi R$80, o que eu vou fazer sem os meus R$80? Eu sei que vale muito. Com R$80 a gente consegue comprar aí pelo menos uns 5 quilos de acém, né? Poxa, dá para fazer um baita de um picadinho. Com R$80 a gente pode colocar aí, quem sabe, né, uns 20 litros de combustível.
20 litros de cabo de gasolina se você correr. Não aqui em Bugaçu, não. Aqui com 4,70, 4,69 um litro de combustível, vai botar em São Paulo. Em São Paulo você consegue botar uns 20 litrinhos de combustível, né? 7 feijoadas. Olha aí, 7 feijoadas aqui na nossa feijoada missionária. Tá vendo? O irmão já foi longe. R$ 80, mas sabe que diz a situação, diz a cultura, dizem os estudiosos, que dentro da tradição, o noivo dava um colar com 10 dracmas à sua noiva, como um compromisso firmado. Então era um colar onde as 10 dracmas, se cada uma valia 80, já é 800 conto, hein? Imagina, um colarzão de 800, não é bijuteria não, né? 800, um colar. E aí o que acontece? Elas eram furadinhas, eram presas umas às outras, e um colarzinho de 10 dracmas. Só que eu não sei o que raios aconteceu, que essa noiva aqui, sabe o que aconteceu? Ela, arrebentou ali, e uma das dracmas das 10 se perdeu dentro de casa. E aí você fala, uau, essa casa devia ser bagunçada, hein? A gente já imagina, né? Mas a realidade da casa daqueles tempos não é a nossa realidade. Não é a tua casa hoje com porcelanato, em que é tão fácil localizar as coisas, né? Onde até um pozinho a gente já enxerga de sujeira no chão. A gente está falando de casas que eram de piso de terra batida. Então ela perdeu essa dracma, que talvez estivesse até ali camuflada no meio da terra, debaixo de algum móvel, não sei aonde. Mas eu sei que a perda da dracma para ela não era somente o valor econômico da dracma, mas era um valor muito mais significativo para ela. Perder é como perder a sua aliança. Você já imaginou ter que explicar para o seu cônjuge que você perdeu a aliança? Alguém já passou por esse dissabor? Dá desculpa, né? Ih, perdi minha... Por que você está assim? Perdi. Perdeu, mas por quê? Se você perdeu é porque você tirou. E você tirou, por que você tirou? Aí pronto, né? Já é... Aí a paz já foi por água abaixo mesmo, dentro desse lar. Mas aqui então ela perde algo de valor. E a minha pergunta é, onde a dracma foi perdida? Onde? Dentro de casa. Dentro de casa. E se a gente observou aqui, viu que dracma, essa moeda, é algo de valor, a minha pergunta é, quais os valores perdidos hoje no lar, dentro de casa? A gente não precisa sair de casa, mas quais são os valores que nós estamos permitindo se perder dentro de casa, na nossa relação familiar? E eu estou falando entre nós e eles, entre os cônjuges e entre os filhos, e também, por consequência, entre filhos e pais. Quais são esses valores? Quais são essas dracmas que estão se perdendo? Eu diria para vocês, e vou falar de 3 dracmas. A primeira dracma perdida hoje dentro dos lares é a dracma do respeito. Tem se perdido mais e mais o respeito dentro de casa. Respeito de quem para quem, pastor? Vamos abrir a Bíblia e vamos ver como é que Deus estabelece, como deve ser a relação entre cônjuges e entre pais e filhos e pais. Colossenses 3, 18 a 21. Abra sua Bíblia e acompanhe, eu vou colocar aqui. Em Colossenses 3, 18 a 21, o primeiro versículo se refere a algo que muitas vezes está sendo perdido por parte das esposas. O versículo 18 diz, vós mulheres estai sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Isso causa ojeriza, isso me dá arrepios. Lá vem o pastor com esse papo de sujeição, de submissão. Em pleno século 21, pastor, isso é coisa do passado, isso é coisa medieval. E eu te digo mesmo, essa palavra foi escrita no 1º século, mas essa palavra continua valendo até hoje. E eu não ouvi amém. A gente acha que a palavra muda.
Agora, a gente precisa entender o que é sujeição. A gente precisa entender o que é submissão cristã. A gente tem única e tão somente o conceito do que é sujeição e submissão, segundo o conceito que a gente criou hoje no mundo. E submissão, uma pessoa submissa é uma pessoa que tem que estar aqui simplesmente para aceitar e receber ordens, e obedecer ordens, porque existe alguém opressor sobre ele, exercendo autoridade. A sujeição e a submissão cristã é como convém no Senhor. E como que funciona a sujeição e a submissão? Eu dizia um pouco aqui hoje na nossa escola bíblica dominical. Quando Deus criou a mulher, e eu vou trazer mais uma vez para vocês a grande frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz que quando a mulher foi feita, ela não foi feita de um osso do pé do homem para que por ele fosse pisada. E também não foi feita de um osso da cabeça do homem para que estivesse por sobre ele. Mas quando Deus criou a mulher, a fez de um osso que está ao lado do homem, para que aí exatamente a mulher esteja ao lado. Sabe o que é submissão? É estar debaixo de uma mesma missão. É estarmos juntos. Lembra quando a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque um oprime o outro, é isso? É melhor serem dois do que um, porque ambos ganham. Na união conjugal cristã, no que Deus idealizou para um matrimônio, por que a mulher é sujeita ao homem? Porque ela não tem o desejo e o sonho próprio dela, mas ela tem o sonho e o desejo próprio dos dois, da família. É nós, o que nós estamos planejando, o que nós estamos idealizando, e é por isso que nós vamos lutar, é porque é isso que nós queremos ganhar. Mas hoje nós achamos que casamento não envolve unidade. E quando não há unidade, não há bênção. Mas quando há unidade, ambos ganham. E a mulher estará sujeita a essa missão, estará debaixo dessa missão, porque foi isso que foi idealizado pelos dois. É o que tem que ser discutido pelos dois. É o que tem que ser acertado pelos dois. Não é uma relação de opressor com oprimida, de forma alguma. A sujeição e a submissão cristãs têm como espelho a relação de quem? De Deus com o seu Filho Jesus. Em que Jesus era inferior a Deus? Em que Jesus era inferior a Deus? Em nada. Eu e o Pai somos, mas o Senhor Jesus sujeitou-se ao plano. Porque não era um plano único e tão somente do Pai, foi um plano projetado pelo Pai e executado por toda a triunidade. Dizer que a mulher está sujeita ao seu marido não é dizer que ela é inferior e oprimida e pisada e massacrada e que não tem direito de voz, mas é saber que a mulher está disposta a abrir muitas vezes os seus objetivos e os seus sonhos em prol da família, porque a família precisa andar em unidade. E tem faltado respeito dentro do matrimônio, porque não existem mais mulheres dispostas a estarem sujeitas a um plano, a uma missão, de que o nosso lar prospere para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu tenho meu sonho particular e vou lutar por mim, pela minha realização. Não existe o nós, existe o meu. E a gente começa a ver isso quando as coisas não são compartilhadas. Quando a gente começa a dizer, está aqui o meu, é a minha casa, é o meu apartamento, é o meu carro, é o meu isso, é o meu aquilo. É o sonho, é a vida em comum. É para isso que nós estamos e para isso nos sujeitamos. Agora veja, hoje em dia, a configuração familiar, eu reconheço, irmãos, eu reconheço. No passado, eu fui criado num lar, e eu tenho os meus 54 anos. Quem é dos anos 60 aqui? Quem é dos anos 60? Isso. Você que é dos anos 60, você vai se espelhar nisso que eu vou te dizer, porque essa é uma característica nossa, que somos lá dos anos 60. Nossos pais tinham uma configuração, o pai trabalhava e a mãe cuidava dos filhos, não era assim? Eu fui cuidado, zelado por minha mãe. Minha mãe arrepiava em casa. Isso, ela rodava a baiana, como diz mesmo, e botava ordem em casa. E meu pai chegava em casa e assinava embaixo. Meu pai não passava a mão, não. Quando minha mãe passava o relatório, que dizia, olha, Joelzinho fez isso, Joninha fez isso, Izia fez isso.
E eu, né? Aí, meu pai chegava, isso aí, maravilha, e assinava embaixo. A gente não tinha aquele passazinho de mãozinha na cabeça, que vinha, sabe, aliviar, não. E essa era a configuração. O pai ralava e a mãe cuidava e botava ordem no lar. Era assim. Você que é da minha geração, dos anos 60, sabe que era assim. E eu estou aqui, sobrevivi e sou homem. E carreguei a responsabilidade de saber que eu, como homem, eu tinha que zelar pela manutenção do lar. E o que mais frustra a nós homens é quando a gente não consegue atingir esse objetivo. A gente que é dessa geração. Agora eu sei que o mundo mudou, as coisas mudaram. Eu reconheço, irmãos. Eu reconheço que a mulher teve que ir para o campo de batalha também. E lá em casa nós sobrevivemos um bom tempo com Dona Cida no campo de batalha me ajudando. E louvado seja Deus. Quando chegava e caía a conta conjunta que nós tínhamos, e quando caía lá, o dela que dava aquela resfriada na conta, né? Eu falava, que aleluia, que maravilha. E nós compartilhávamos de tudo isso. Quando a gente ganhava os dois juntos. Quando perdia os dois juntos. E assim a gente tocava a vida. Só que quando a gente abriu mão desse modelo que hoje dizem que é ultrapassado, de ela cuidar das nossas filhas, nós tivemos que confiar as nossas filhas a alguém, e nós confiamos. E eu vou dizer para vocês, quando eu chegava em casa, eu tinha que saber que eu não tinha que ter uma mulher sujeita, submissa, que era aquilo, vai agora aí botar roupa em ordem, vai fazer comida para a gente comer, olha, não esquece, a Thaís está chorando, hein, vai cuidar dela. E eu ficava no bem bom assistindo jogo de futebol, não. Sabe o que a gente fazia? A gente tem que pagar o preço. Quando a gente muda a configuração que o Senhor idealizou, a gente precisa compensar. E sabe qual era a compensação? Eu ter que ralar quando chegava em casa. Quando eu chegava em casa, eu ia para a louça, eu ia para o tanque também, eu ia dar banho nas crianças, a gente ia botar a casa em ordem. E no fim de semana, a gente dividia tarefas. Por quê? A gente tem que pagar, a gente tem que compensar as coisas. Como é que você, marido, quer ficar explorando tua esposa? Quer que ela faça ainda jornada dobrada? Você quer aproveitar, você quer que ela vá à luta para trabalhar durante o dia, para te ajudar, ainda quer que chegue em casa e ela faça a jornada dupla. E você fica de bem bom. Não, eu sou o homem da casa. Você não é um homem, você é um ogro. É sério, irmãos. Estou falando sério. Tem que haver compensação, tem que haver compartilhamento, tem que haver divisão de tarefas. É assim que funciona. E a Bíblia diz que o homem, e aí é para ti, marido, vós maridos amai as vossas mulheres e não vos o quê? Irriteis contra elas. Qual é o padrão de amor que nós devemos nos espelhar? Lembra, quando a gente lê Efésios, nós estamos em Colossenses, mas qual é o padrão de amor, segundo Paulo ensinou aos Efésios? Quem é o padrão de amor para a gente? Eu devo amar minha esposa como quem amou quem? Como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Você está disposto a se entregar por sua esposa? Ouvi um amém aí. Está disposto a se entregar por ela? Está disposto a abrir mão por ela? A ver o sucesso dela? É assim que tem que funcionar. Mas está havendo falta de respeito dentro dos lares. E a falta de respeito a mulheres que não querem estar sujeitas a um plano comum. Se eu tenho que ir à luta para trabalhar, então agora o dinheiro é meu, o que eu ganhar é meu, o que eu colher é meu, você que tem que se virar. E há também falha, a desprezo e a falta de respeito dos homens para com as mulheres, que não estão dispostos a amá-las como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Agora, não para por aí. Vós, filhos, obedecei. Obedecei só nas coisas boas para mim, é isso? Obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável a quem? Ao Senhor. Agora, quanta falta de respeito dos filhos dentro do lar para com os pais. Eu repito o que eu sempre digo para vocês. Tem menor de idade aqui, não tem? Você completou os seus 18, você caiu fora dessa referência que eu vou falar. Mas não caiu fora de tudo enquanto você não se libertar de tudo. Sabe o que eu vou te dizer? Se você não tem ainda 18 anos,
Sabe quem é responsável por você? Se você ainda não chegou aos 16, você é absolutamente incapaz. É isso que a lei diz, absolutamente incapaz. Você não pode decidir por você. Você não pode dizer, eu quero ir dormir tal hora, eu quero sair de casa, eu quero voltar a hora que eu quiser. Você é absolutamente incapaz. E é isso mesmo, incapaz. Pivete e piveta incapazes. Você não pode ficar achando que é dono do seu nariz, de fazer o que quer, a hora que quer. Você não responde pelos seus atos. Sabe quem responde? É seu pai e a sua mãe. E você deve a ele obediência, e obediência em tudo. E é esse o recado que eu tenho para quem é menor de 16 anos. A 16 até 18, você é mais ou menos. Mais ou menos, mas não é de tudo. Sabe por quê? Porque o governo resolveu te dar algumas responsabilidades, como por exemplo, votar. Interessante, né? Acima de 16 anos ele pode ir lá e votar. Pode ir lá eleger. Pode dizer, eu quero votar no fulano, no Beltrano. Não sabe nem o que está fazendo, mas está lá, né? Dizendo, estou com o meu comprovante aqui, primeiro e segundo turno, fui lá, votei. Mas você passou dos 18, você é dono do seu nariz. Mas só que você é dono do seu nariz, limitado pela vontade dos seus pais. Se você está dentro do lar dos teus pais. Sabe o que vulgarmente dizem? Está comendo do meu feijão? Está comendo do meu pirão? Quem é que está comprando a comida? Quem é que está fazendo? É mamãe? É papai? Então você deve a ele respeito, obediência. Se você não quer mais dever obediência, não quer mais prestar contas de hora de chegar, de com quem vai sair, o que vai fazer, saia de casa de uma vez. É simples, saia de casa de uma vez. Você já pode sobreviver sozinho, você já é capaz. Com mais de 18 anos, você pode ir para onde você quiser, você não deve mais satisfação a ninguém. Some, vaza, mas não fica perturbando seus pais. Não fica enchendo a paciência deles. Agora, se quer ficar dentro, comendo do bem-bom, comendo da comidinha quentinha da mãe, gozando da roupinha lavada e passada, tu tem que respeitar o teu pai e a tua mãe. Tu tem que obedecer a eles em tudo, porque isso é agradável a quem? Ao Senhor. É isso que eu tenho que dizer. E tem falta de respeito hoje. Sabe, gente, lá em casa, mesmo depois dos 18, o couro comia ainda. O couro comia. Era assim mesmo. E senta aí, e fica aí. E como a gente era obediente, né? É interessante, né? Fica aí, não dá um pio. E a gente ficava, e era interessante, né? Senhor, martírio. Eu me lembrava de Isaías 53, né? Eu não tenho aparência, não tenho beleza, e estou sofrendo. Levava umas da minha mãe. E assim era. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Eu estou dizendo, irmãos amados e irmãos, que você, jovem, precisa respeitar seus pais. E hoje essa dracma está sendo perdida dentro dos lares. E tem muito pai e muita mãe que está se rendendo ao bel prazer, está se rendendo à vontade dos filhos. E está perdendo o respeito dos filhos. Tem alguém que manda em casa, e essa autoridade não pode ser tolhida. A autoridade é dos pais. Amém ou não? Amém. Que você recupere esse valor se está sendo perdido. Agora, pai, vai com calma. Mãe, vai com calma. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. A gente precisa saber dosar. A gente precisa saber até onde vai a nossa correção, a gente vai ter que saber até onde vai a nossa autoridade. Não é uma autoridade simplesmente porque é autoridade, ponto final. Eu sei que na minha época, você que é da década de 60, a gente às vezes já apanhava por atacado, não era isso? A gente já corrigido, eu me lembro quantas vezes. Por quê? Não sei, já fica de crédito aí, né? Se fizer alguma coisa na semana que vem, aí já está valendo. Mas o que foi? Foi teu irmão. Você dava risada do irmão, você já levava também, não era? Era assim. Interessante. A vida foi, a vida passou. É como eu disse para vocês. Nesse coro aqui já foi Havaiana, já foi também Ipanema, já foi Raider, já todas as marcas que você possa imaginar. E assim vai indo, mas hoje eu digo, o pai não deve simplesmente irritar os seus filhos. A correção, ela deve ter razão de ser. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Cida está aí.
E hoje eu tenho aqui Tainá aqui, mas nós sempre colocávamos a regra. A regra é essa. A regra foi usurpada. Nós ainda tínhamos ali a primeira instância, né? Isso. Poxa, apelei, ó, errei, tá bom, olha, tinha regra, você usurpou, hein? Não tem mais próxima. Na próxima agora já era. Então, se tivesse a próxima, a gente corrigia. E a gente corrigia. E a correção não é simplesmente, irmãos, eu vou ter que bater, eu vou ter que massacrar, eu vou ter que... A correção é tirar, muitas vezes, aquilo que mais agrada o seu filhinho e a sua filhinha. É privá-lo. É tirar um pouco dos seus benefícios. Agora, isso deve ser conjunto. Pais, não irriteis aos vossos filhos. Sabe quando a gente irrita? É quando o pai diz uma coisa e a mãe vai lá e fala outra. Pior coisa que existe no seio do lar, e isso faz com que perca o respeito, é quando a mãe diz uma coisa e o pai vai lá e desdiz o que foi dito. A gente irrita os nossos filhos, porque quando a gente vai para dar uma disciplina, ele já está falando, você não sabe de nada, eu vou apelar para minha mãe, e vai lá para o STF, que é a mãe, ou o STF do pai, e vai lá e apela, e você só traz irritação, porque você é o único que disciplina, o outro amacia e passa a mão. Tem que haver harmonia. Lembra quando a gente diz de mulher sujeita e marido amando a mulher? Há um nível de autoridade no lar e que isso gera respeito quando é obedecido. Quando isso é usurpado, o que vai gerar no lar é falta de respeito. Mãe, em nome de Jesus, se o pai diz uma coisa, concorde, ainda que você não concorde, mas concorde diante dos filhos. Vocês podem depois se arrebentar no quarto e falar, olha, não foi legal, não concordei, mas nunca na frente dos filhos. Amém, ouvi um amém aí. Eu sempre dizia para a dona Cida, quantas vezes eu via ela arrepiando e eu falava, rapaz, não precisava de tudo isso, eu pensava comigo, não precisava de tudo isso. Depois a gente ia conversar, filha, você ultrapassou, não precisava de tudo isso. Chegávamos a um acordo. Mas sabe, era difícil às vezes, mas diante do filho eu dizia, é isso mesmo, sua mãe acertou. Porque aí a menina ficava sem para onde correr, para onde eu vou agora? Mamãe fez algo, disse algo, papai disse que é o mesmo, eu não tenho o bonzinho da história. O ruinzinho é quando tem o bonzinho da história dentro do lar e a gente começa a dividir a autoridade. Então, pais, não irriteis a vossos filhos, quando você quebra a disciplina, e você permite que um saia taxado do carrasco, enquanto o outro é o que amacia, e o outro é sempre aquele desejado. Sabe o que vai acontecer no futuro? E o que você vai sentir depois? É que tudo vai terminar como começou. E sabe como é que tudo começou? É no ele e ela. É no ele e ela. A gente tem que criar os nossos filhos para que sejam homens e mulheres de verdade. A que sejam homens e mulheres que respeitem seus cônjuges, a ser homens e mulheres que ao olhar para o exemplo da mãe, possam dizer, eu serei como minha mãe, ou ao olhar para o exemplo do pai, deseje e almeje ser como o pai. Nós precisamos criar homens e mulheres que vão fazer a diferença no seio dessa sociedade, e não continuarmos a alimentar bebezões dentro de casa. 1 de Pedro 3, 1 e 7, sabe o que diz? Eu vou colocar aqui para você. A falta de respeito, e essa dracma do respeito tem sido perdida dentro dos lares, quando semelhantemente vós mulheres sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Sabe que quando a gente luta, ainda que o seu esposo não seja conhecedor da palavra, a sua convergência, o seu diálogo, a sua missão de fazer o seu lar dar certo, vai ganhar o teu esposo sem palavra. Não é muitas vezes querendo inculcar e querendo falar e querendo que eles convertam na marra, mas é pelo teu exemplo, é ganhar sem palavra. Mas que exemplo você tem dado? Isso serve vice-versa. O homem vai ganhar a esposa pelo exemplo. A mulher vai ganhar o esposo pelo exemplo. Não é pela rebeldia.
E sabe o que diz mais? Igualmente vós maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher. Está vendo? Honra. Marido, honre tua esposa. Honre aquela que o Senhor te deu. Trate-a com honra, como vaso mais fraco. Não é que você está menosprezando, está dizendo, sabe o que é fraco? É algo frágil. Sabe o que significa de frágil? É algo valioso. Pensa num cristal. Não é aquela caneca de plástico que você compra na loja de R$1, que pode cair no chão e sai pingando, pipocando, e você usa de novo e continua tomando chá. Mulher não é caneca de plástico. Mulher é um cristal que você tem que cuidar e tem que zelar, tem que tratar com honra. E quando a gente não honra, não trata a esposa com o valor que ela merece, o respeito começa a faltar dentro do lar. E olha, esposo, isso aqui está valendo para você, esposo. Quando você não trata a tua esposa com valor, com honra, está dizendo aqui, para que não sejam impedidas as vossas, o quê? Está vendo, ogrão? Você que acha que pode ser, não, eu sou machão em casa, quem manda sou eu oprimo e faz isso e humilha. Você está orando e o Senhor não está ouvindo tuas orações, a tua oração não passa do teto. Está faltando às vezes respeito dentro do lar e o culpado é você. Essa dracma está sendo perdida dentro do lar. É lar onde não tem mais respeito de filho para pai, onde não tem respeito de pai para filho, onde não tem respeito de marido para mulher, onde não tem respeito de mulher para marido. Ensine seu filho a ser homem, ensine sua filha a ser mulher. Ensine seu filho a respeitar as mulheres, ensine você, suas filhas, a respeitar os homens. É assim que a gente vai ter uma sociedade diferente, uma sociedade em que se honra, em que se respeita, em que se zela, em que se considera. Uma sociedade onde vai haver um dos ingredientes, e uma das dracmas de valores que mais tem se perdido dentro dos lares, que é a dracma do respeito. Segunda, é a dracma do carinho. Sabe o que a Bíblia diz em 1 de Pedro 3, 8 e 9? Que é a continuação desse tratamento da mulher respeitando o marido, do marido zelando pela mulher. O que entra é o que deve ser feito por ambos e por todo o contexto do lar. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Você quer bênção para o seu lar? Trate o seu cônjuge, trate os seus filhos, filho, trate os seus pais com todos esses ingredientes. Sejam compassivos, misericordiosos, afáveis. Qual a última vez que você olhou para os filhos e disse para eles que eles são importantes? Qual a última vez que você saiu numa demonstração de carinho, família unida, junta? Qual a última vez que você foi lá e, que seja, escreveu uma mensagem? Essa semana estava lá, minha esposa, ela sempre madruga, né? A mensagem dela sempre vem primeiro que a minha. Nós fizemos 33 anos, dia 10 de maio agora, de matrimônio. Ela fez um textão, eu falei agora, como é que eu faço um melhor do que o que ela fez? Não tem jeito, né? Criatividade. Se fosse no passado, eu ia pegar papel envelhecido, ia escrever, ia mandar, né? Todas aquelas coisas, mas hoje em dia tem que ser rápido. Aí eu escrevi o meu texto também, mas eu disse, ela sabe, nós sabemos o quanto nós somos importantes um para o outro. O quanto nós chegamos a esses 33 anos, porque nunca faltamos com respeito um para com o outro. Chegamos a esses 33 anos e construímos, e minha filha está aqui olhando para nós. Ela sabe como é o ambiente dentro do nosso lar. Eu tenho certeza, se ela pudesse dizer, olha, eu almejo um matrimônio para mim. Eu sei que ela almeja. Eu acho que se ela pudesse escolher alguém parecido com o pai, ela ia dizer, olha, não sei, né? Mas sabe, gente, o que traz uma união como a nossa há 33 anos? É porque nós nunca deixamos perder a dracma do respeito
e a dracma do carinho. É do nosso jeito, mas nós estamos juntos porque nos amamos. Estamos juntos porque construímos sonhos comuns. Estamos juntos porque para nós não existe eu, ela. Para nós existe nós. Nós já fracassamos juntos. Nós já perdemos muita coisa juntos. Mas já ganhamos muita coisa juntos também. Porque esse é o nosso ideal de vida. É seguirmos juntos. Porque sabe, uma já se foi. Tem mais duas. E elas se vão. Tenho fé em Deus. Oh Deus. As duas se vão. E sabe como é que vai terminar a gente? Ela e eu. Eu e ela. E se nós não tivermos uma relação de companheirismo, de respeito e de carinho, para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Terceira dracma é a dracma da religiosidade. Sabe, lá em Deuteronômio 6, em Jó 1, 5, nós observamos algo que cabe a você, pai, em primeiro lugar, a você, mãe, também, mas a família como um todo. Pai, você é o sacerdote do lar. Pai, você recebe em Deuteronômio 6 uma responsabilidade. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e dessas palavras falarás aos teus filhos, andando pelo caminho, assentando-se, deitando-te, levantando-se. O Senhor dá uma responsabilidade a nós pais de instruirmos os nossos filhos na palavra do Senhor. O maior exemplo e o maior legado que você pode deixar ao seu filho é um legado de fé, de respeito, de obediência a essa palavra, de obediência a esses preceitos, em você vivendo essa fé que Deus um dia plantou no seu coração. Em Jó 1,5 nos diz que Jó não cessava incessantemente. Sabe o que Jó fazia? Orava pelos seus filhos, intercedia pelos seus filhos, levantava sacrifício pelos seus filhos. Qual a última vez que você falou das coisas de Deus para os seus filhos? Qual a última vez que seu filho talvez te viu estudando a palavra de Deus ou orando? Qual a última vez que você tratou de assuntos concernentes a Deus com os seus filhos? O quanto você tem valorizado o estar servindo a Deus ou trabalhando em prol do Senhor aos seus filhos? O quanto isso é valioso dentro do seu lar? Quando vocês estão reunidos, quais são os assuntos que vocês tratam? E quando se fala a respeito das coisas do Senhor ou da igreja, quais são as críticas que são tecidas? Como é que teus filhos têm crescido? O que eles têm sentido e o que eles têm aprendido acerca da estrutura do servir ao Senhor? O quanto isso aqui tem sido valorizado para os seus filhos? Do que vocês conversam acerca das coisas do Senhor? Você acha que teu filho valorizará algo que você não valoriza? Você acha que teu filho ele vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, se ele não vê o desejo em você de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? A religiosidade, o temor e o buscar ao Senhor tem sido perdido dentro dos nossos lares. Dentro dos nossos lares. Eu só vou falar de 3 dracmas. Compra o livro e tem muito mais outras dracmas lá para você aprender. Mas como a gente reencontra o que a gente perdeu? O texto no versículo 8 nos diz: qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? 3 passos para você reencontrar esses valores, essas dracmas que estão sendo perdidas. Primeiro, acender a candeia. Sabe do que se trata? Acender a candeia? Palavra, devoção. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu caminho. Acenda a candeia, meu irmão. Acenda a candeia, minha irmã. Se a tua vida está fora dos princípios estabelecidos nessa palavra,
Se você continua se levantando e dizendo isso é coisa ultrapassada, isso é coisa do passado, e mais uma vez eu te repito, essa palavra foi escrita no primeiro século. Mas esses princípios são válidos até hoje. Amém ou não? Amém. Quer prosperar na tua vida? Quer achar e reencontrar os valores perdidos? De respeito, de carinho e de religiosidade, de devoção? Acenda a candeia na tua vida. Valorize o que está nessa palavra. Escondi essa palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Acenda essa luz, traga à luz o que está perdido. Sem essa palavra não tem solução para ti. Sem a tua disposição de obedecer aos princípios dessa palavra, não há luz para ti. Você vai continuar procurando e tateando no escuro. Mas não somente essa mulher acendeu a candeia, mas ela varreu a casa. É tempo da gente varrer a casa. E varrer a casa é saber qual é a prática pecaminosa que a gente está fazendo, onde é que a gente está errando. E essa luz aqui da palavra vai trazer luz ao que você está errando. Essa palavra vai revelar para ti o Espírito Santo que em ti habita, vai trazer luz aonde você está errando. Arrependa-se e deixe o pecado. Eu vivo recitando para vocês o que a Bíblia diz em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa aí, deixa. Esse alcança o quê? Misericórdia. Varra a casa, limpa a tua vida, meu irmão. Varre esse coração sujo. E não adianta colocar do coração para um outro cômodo dessa casa aqui não. Essa casa é templo do Espírito Santo. Não tem para onde tu esconderes o pó que está aí corroendo, o pó que está encobrindo você de ver os valores que estão sendo deixados. Arrependa dos seus pecados. Volta o teu olhar para a cruz. Muda. Volta os seus caminhos. Há sempre chance para ti. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se arrepender e se voltar dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua prece, amém? E sararei a sua casa, sararei a tua terra. Varra a casa, limpa a tua vida, limpa. Se tem marido aqui que não está cumprindo com a responsabilidade, se tem casais aqui que estão sendo infiéis, e a infidelidade não é só sexual não, a infidelidade é quando você não está cumprindo com a honra que você deveria dar à sua esposa. A infidelidade está quando você, esposa, não está sendo sujeita a essa missão para que o lar prospere. A infidelidade está em você, filho, quando não está obedecendo e honrando aos teus pais. A infidelidade está em você, pai, quando você não está instruindo o teu filho no caminho em que ele deveria andar. Quando você está cobertando e passando a mão nos erros dos seus filhos, você está sendo infiel para com Deus. Varra a casa, varra. Quando a gente acende a candeia e quando a gente varre a casa, a gente precisa saber que tem que buscar e buscar com diligência. Perseverar. Persevera. Não é só um arrependimento momentâneo, não é um choro momentâneo, não são lágrimas de crocodilo, não é simplesmente o levantar de mão em um dia num culto na igreja, mas é perseverar em seguir adiante nisso que o Senhor determinou. Resgata hoje, o Senhor quer que você se alegre hoje por recuperar os valores, as dracmas que estão sendo perdidas no seu lar. Sabe qual é o resultado? Achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Você quer alegria no seu lar? Quantos querem um lar feliz aqui? Alegria dentro do meu lar, sair com alegria de casa para o trabalho, voltar com alegria para casa. Resgate as dracmas perdidas. Respeito, carinho, devoção, religiosidade. Coloca Deus em primeiro lugar na vida e no seio do teu lar. Cria vergonha na cara. Passa a olhar para Jesus. Traga luz para o seu lar, acenda a candeia, que esses princípios da palavra sejam mais importantes do que a cultura que nos é imposta. Que essa luz da palavra possa fazer com que você reconheça os seus pecados, se arrependa e deixe, varra a casa. Mas persevere, não volta atrás. Persevera, não vai ser fácil. Persevera, segue adiante. E o Senhor te dará vitória, alegria no teu lar
e alegria nos céus. Porque assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Arrependa-se hoje de onde você está errando. Arrependa-se hoje. Traga alegria para Deus. Traga alegria para os céus. Fecha seus olhos. Quero orar por você. Pai, nós te louvamos por tua palavra hoje pregada e trazida, Senhor, aos nossos corações. Vimos já como deve ser a relação entre ele e ela. E vimos hoje como essa relação entre ele e ela envolve, consequentemente, a relação entre nós e eles, os filhos. Ó Pai, hoje pedimos que o Senhor traga à luz os nossos erros. Traga à luz, Senhor, onde estamos errando no seio do nosso lar. Onde estamos errando como pais. Onde estamos errando como filhos. Onde estamos errando como cônjuges. Ó Deus, cremos que o Senhor é grandioso e poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. Nós queremos ver lares restaurados. Queremos ver alegria, Senhor, retornando para o seio dos nossos lares. Queremos ver, ó Deus, lares vitoriosos. Lares onde possamos dizer que estamos nas tuas mãos. Alguém que precisa hoje de oração, aí com a sua cabeça curvada, levanta a sua mão, pastor, eu preciso de oração. Amém. Amém. Pastor, eu preciso, como pai, de oração. Eu preciso colocar princípios de que eu estou sendo negligente no seio do meu lar. Alguém levanta a sua mão, eu quero orar por você. Há filhos aqui que precisam hoje também de oração. Eu preciso hoje mudar a minha relação com os meus pais. Eu tenho sido ingrato, eu tenho sido desobediente. Eu preciso hoje da graça de Deus sobre a minha vida como filhos. Há filhos aqui que querem que eu ore por você. Levanta a mão. Amém. Amém. Há cônjuges aqui, esposas, esposos que reconhecem que estão falhando, têm perdido essas dracmas dentro do lar, do respeito, do carinho, da religiosidade, da devoção. Pastor, ore por mim, precisamos resgatar esses valores no seio do nosso lar. Eu preciso da graça de Deus. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Pais, mães, amém, amém. Vamos cantar quão grande é o meu Deus, porque nós reconhecemos que o nosso Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso, e tudo que aos nossos olhos parece ser impossível se tornará possível, porque grande é o Senhor e digno de louvor, e mais tremendo do que todos os deuses. Enquanto cantamos, eu já gostaria que anunciasse as crianças para irem subindo. Fiquem de pé. Enquanto você canta e declara que Deus é grande, entrega ao Senhor exatamente aí o que o Senhor está te revelando que precisa ser varrido. E varra mesmo para fora da tua vida. Se Deus hoje tocou ao seu coração enquanto cantamos, assuma o propósito de fazer a diferença e de ser diferente. Louvemos ao Senhor, quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, com